dessa fase de transição. Então, a outra pergunta que eu cheguei a fazer no início, a questão do intervalo das audiências. O juiz designou as audiências sem observar o intervalo de 20 minutos entre uma audiência de conciliação e outra, ou o intervalo de 1 hora entre uma audiência de instrução e julgamento e outra. A gente tem que desfazer essa pauta ou não? E, mais uma vez, aqui, vai aplicar-se a regra do CPC antigo. Por quê? Porque essas audiências foram designadas através de uma decisão do juiz. Decisão do juiz também é um ato jurídico perfeito no âmbito do processo civil. Você não pode trazer um vício de forma, um vício formal, superveniente a um ato jurídico. Não existe. O vício de forma, a invalidade, ela é necessariamente congênita do ato processual. Não existe invalidade superveniente. Pode não existir ineficácia superveniente, mas não invalidade superveniente. Você tem que respeitar essa decisão que foi proferida como ato jurídico perfeito ao tempo do CPC de 73. Portanto, a regra de direito intertemporal aqui é de acordo com a data da designação. Lógico, se essa data da designação já foi ao tempo do CPC novo, vai ter que respeitar o intervalo, porque está sob a lei nova. Mas se a designação foi sob a lei antiga, ainda que as audiências venham a se realizar sob o CPC novo, você vai respeitar o ato praticado na vigência do CPC de 1973. Outra pergunta, e agora vamos para mais perguntas aqui, eu formulei várias, então, enfim, vamos ver até onde a gente consegue ir com isso. No CPC, no artigo 489 do CPC, há a previsão da fundamentação analítica das decisões judiciais. Ou seja, entre outras previsões, há uma proibição de que a decisão se refira apenas genericamente ao dispositivo legal. Por exemplo, no novo CPC não vai ser admitida uma decisão nos termos do artigo 273, indefiro a liminar. Não. A decisão vai ter que explicitar, vai ter que especificar de forma concreta por que a liminar foi indeferida ou por que a liminar foi deferida. Se nós formos considerar isso, qual o critério de direito intertemporal que se aplica ao dever de fundamentação analítica? Alguém pode sustentar. A fundamentação analítica ela já existe no CPC atual, ela já se constrói a partir do dever de fundamentação, perfeito. Mas vamos afastar isso, não é isso que a gente está discutindo aqui. Vamos supor que o dever de fundamentação analítica é um novo requisito para as decisões judiciais, ou pelo menos é um requisito que no novo CPC é mais amplo do que no CPC de 73. Porque se não teve mudança, não tem discussão de direito intertemporal. Mas vamos supor que houve mudança. Se aplica desde quando essa regra? Vai se aplicar, mais uma vez, aquilo que a gente falou. Não existe invalidade superveniente. Portanto, se aplica a lei vigente ao tempo em que é prolatada a decisão. Decisão prolatada ao tempo do CPC de 73, regra antiga. Decisão prolatada ao tempo do novo CPC de 2015, lei nova. Ordem cronológica. Há uma previsão no artigo 12 do novo Código de Processo Civil de que os processos deverão ser sentenciados conforme a ordem cronológica de conclusão. Ou seja, não vai se poder passar, por exemplo, aquela ação que é mais simples na frente de uma outra mais complexa, se essa ação mais simples foi encaminhada à conclusão posteriormente. Vai ter que se observar a ordem que os processos são remetidos ao gabinete. Pergunta: desde quando, em relação aos processos pendentes, em relação aos processos que já estavam conclusos, porque o evento deflagrador da ordem cronológica é a conclusão, em relação aos processos que já estavam conclusos ao tempo do antigo CPC, vem o novo CPC, qual é a regra de direito intertemporal que se aplica aqui? Aqui tem regra específica. Aqui
É o artigo 1046, parágrafo 5º. Diz que a primeira lista de processos para julgamento em ordem cronológica observará a antiguidade da distribuição entre os já conclusos, ou seja, aqueles que já estiverem conclusos ao tempo do antigo CPC e entra o novo CPC, a ordem cronológica será estabelecida pela data da distribuição entre esses processos que já estiverem conclusos. Os que vierem a ser conclusos posteriormente já seguem o regime da lei nova, portanto, já seguem o regime da data da conclusão, como estabelece o artigo 12 do Código de Processo Civil. Outra pergunta. No novo CPC, nós temos, está mais restrita, não foi extinta, mas é mais restrita, a tal da remessa necessária nas ações que envolvem interesse da Fazenda Pública. Então, você tem uma dispensa da remessa necessária num valor muito maior, que atinge 1.000 salários mínimos contra 60 salários no CPC atual. A pergunta é, desde quando se aplica esse novo regime da remessa necessária? Remessa necessária, a gente poderia pensar, bom, remessa necessária, ela não é recurso, ela não tem a voluntariedade de um recurso. Nada obstante, é um instituto que tem grande similitude com os recursos, que pode acarretar as mesmas consequências, por exemplo, de uma apelação. Pode acarretar a anulação da decisão que foi proferida contra a Fazenda Pública, pode acarretar a reforma, mesmo que não tenha sido interposta a apelação. E aí, qual é a regra que se aplica? Nesta situação, aplica-se a mesma regra de direito intertemporal dos recursos, ou seja, vale o regime vigente ao tempo da decisão que foi submetida à remessa necessária. E por quê? Porque, do ponto de vista, aí é uma questão de evitar surpresa para a Fazenda Pública. Por quê? Porque a Fazenda Pública tinha a legítima expectativa de ter um duplo exame, independentemente de ela interpor recurso, das decisões que assim estabelecia o CPC de 73. Não pode vir a lei nova e, de uma hora para outra, retirar o direito à remessa necessária, à previsão à remessa necessária, porque aí você vai estar surpreendendo a parte. E eu, particularmente, não nutro nenhuma simpatia pela remessa necessária, mas é necessário, é preciso respeitar uma legítima expectativa que está compreendida no âmbito dessas situações jurídicas consolidadas. Mais um exemplo, mais uma pergunta. No novo CPC, nós temos um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ou seja, no novo CPC, para haver a desconsideração da personalidade jurídica, ou você já pede na petição inicial, está lá no artigo 134, ou você já pede na petição inicial, ou no meio do processo, se o ato que enseja a desconsideração você descobre no meio do processo, você instaura um incidente em que serão citados os sócios para responderem a essa alegação de que houve configuração de hipótese de desconsideração. Uma vez reconhecida a desconsideração, o processo segue com os sócios da pessoa jurídica incluídos no polo passivo. E há uma previsão no novo CPC de que é obrigatória a utilização desse incidente, inclusive se você penhorar um bem de um sócio da empresa sem ter previamente observado esse incidente, você vai ser cabível, inclusive, a utilização de embargos de terceiro, há essa previsão no novo CPC. A pergunta que se faz é, a partir de quando é obrigatória a utilização deste incidente nos processos pendentes? Aplicabilidade imediata, pura e simples. Ou seja, aquelas situações em que já foi deferida a desconsideração da personalidade jurídica ao tempo do CPC de 73 serão respeitadas. Você não vai desfazer nenhuma desconsideração já deferida. Agora, aquelas que ainda não tiverem sido apreciadas,
Ainda que o requerimento seja anterior, tá? Porque o marco temporal aqui não é a data que a parte pede a desconsideração. É a data do deferimento. Se ainda não tiver sido apreciada, vai ter que ser observado o requisito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica ao tempo do novo CPC, portanto, segue a lei nova. Ou seja, desconsideração já deferida, lei velha, desconsideração ainda não apreciada, lei nova. Próxima pergunta. Desde quando, a partir de quando, em relação aos processos pendentes, eu posso estabelecer calendário processual? O calendário processual, que está no artigo 191 do novo CPC, é a possibilidade de as partes e o juiz ajustarem datas previamente para a prática dos atos processuais, para estabelecer maior previsibilidade na tramitação processual. Então, as partes sentam com o juiz e dizem, bom, a defesa vai ser apresentada até o dia tal, a réplica vai ser apresentada até o dia tal, a decisão de saneamento vai ser proferida até o dia tal, a perícia que eu eventualmente determinar vai ter um prazo de tantos dias e assim por diante, na medida do possível. Em relação aos processos pendentes, qual a regra de direito intertemporal vigente? A regra de direito intertemporal, esse é um ato que pode ser praticado a qualquer momento. Portanto, pode ser praticado em qualquer processo pendente. Agora, lógico que, a depender da fase em que esse processo se encontra, não tem maior proveito no calendário processual. Se é um processo que já, por exemplo, já terminou a instrução processual, já está indo para a conclusão para dar sentença, não tem muito sentido você estabelecer calendário processual. Vai fazer maior sentido naqueles processos que estiverem em estágio inicial. Mas o fato de um processo ter sido ajuizado sob a vigência do CPC de 73 não significa que não possa haver calendário processual nele. E é a mesma regra, já adianto, para os tais negócios jurídicos processuais, em que as partes podem estabelecer regras sobre o procedimento, adaptar o procedimento processual ao caso delas, ou podem convencionar sobre os seus ônus, sobre os seus poderes. Por exemplo, as partes podem dizer que só vai ter apelação, não vai ter recurso para o Superior Tribunal de Justiça, ou podem convencionar sobre o ônus da prova, ou podem convencionar sobre quem vai pagar os honorários do perito. Enfim, em todas essas situações, podem ser aplicadas imediatamente aos processos em curso. O que ocorre é que, dependendo da fase que se encontre, pode não haver maior utilidade prática, mas, teoricamente, é possível, inclusive para os processos que tiverem sido ajuizados ao tempo do CPC de 73. Admissibilidade em primeiro grau. Do novo CPC, essa é mais uma pergunta, no novo CPC, não há admissibilidade da apelação em primeiro grau. Apresentam-se as contrarrazões, é interposta a apelação, apresentam-se as contrarrazões e o processo é remetido para o tribunal. Não há uma admissibilidade provisória da apelação em primeiro grau. Aliás, não há admissibilidade na origem, sequer em regra, lógico, há algumas exceções, mas não convém ao caso a gente esmiuçá-las, mas não há previsão de juízo de admissibilidade nem para recurso especial e extraordinário. Ou seja, aquele juízo de admissibilidade que no cível é realizado pela terceira vice-presidência aqui no Rio de Janeiro, e, eventualmente, se for inadmitido, você tem o agravo em recurso especial ou o agravo em recurso extraordinário, isso desaparece. Ou seja, você vai interpor o recurso especial, a terceira vice vai determinar a intimação para apresentar contrarrazões, apresentadas, é remetido de imediato ao STJ, ou, se for extraordinário, é remetido de imediato ao Supremo Tribunal Federal. Há exceções que envolvem tramitação de recursos repetitivos, até situações que envolvam intempestividade, mas a regra geral é não há admissibilidade. Nem na origem, lógico, a admissibilidade no STJ ou no STF. A minha pergunta é,
Em relação aos processos pendentes, em relação aos recursos já interpostos, qual é a regra de direito intertemporal aqui? A regra de direito intertemporal é: já foi proferida a decisão de admissibilidade ou não foi proferida a decisão de admissibilidade? Porque se já foi, tem um ato jurídico perfeito praticado. Portanto, você vai ter que interpor o agravo em recurso especial, ainda que no meio do seu prazo tenha vindo o novo CPC. Não importa, você vai ter que recorrer contra aquela decisão. Agora, se ainda não houve o juízo de admissibilidade, ou seja, ainda que já tenha sido interposto o recurso especial, não houve uma decisão da terceira vice admitindo ou inadmitindo o recurso especial ou extraordinário, aplica-se de imediato o novo CPC. Por quê? Porque juízo de admissibilidade não é cabimento de recurso, é técnica de processamento de recurso. Ninguém tem direito a uma técnica de processamento de recurso. O recorrido não tem direito adquirido que o recurso seja examinado antes na terceira vice-presidência. Portanto, nessa situação, não há situação jurídica consolidada, aplicabilidade imediata. Recurso especial já interposto, sem juízo de admissibilidade, vai para o STJ, vai para o STF, ou se for apelação, vai para o TJ, sem a admissibilidade prévia no juízo de origem. Mais uma pergunta. Tutela de evidência. No novo CPC, nós temos a previsão da tutela de evidência, que é como se é uma tutela provisória, uma tutela liminar, mas que não depende do periculum in mora. É uma tutela que basta que haja determinadas situações que estão previstas no artigo 311, em que há elevadíssima probabilidade, é mais do que um fumus boniuris, é um fumus boniuris qualificadíssimo, porque ou há uma situação de abuso de direito de defesa, que já está previsto no Código atual, ou é uma situação que é fundada em julgamento de casos repetitivos envolvendo só prova documental. Enfim, há altíssima probabilidade de o autor estar certo. Pergunta, em relação aos processos pendentes, desde quando eu posso pedir tutela de evidência? Resposta, você vai poder pedir tutela de evidência em qualquer processo pendente, desde que, lógico, configurem-se os seus requisitos legais. Ou, no caso específico de abuso de direito, se isso já foi indeferido ao tempo do CPC de 73, você não vai poder reiterar o pedido simplesmente porque veio a nova lei que estabeleceu aquela mesma hipótese. Você vai poder, lógico, não conseguiu pelo abuso do direito, veio a nova lei, não, mas aqui no novo CPC tem uma outra hipótese de tutela de evidência que não foi apreciada. Você vai poder, mas você não vai poder renovar o pedido com base na mesma hipótese de abuso de direito. Aí já é matéria já apreciada, já preclusa. O novo CPC não vai desfazer nenhuma preclusão que tenha ocorrido ao tempo do CPC de 73. Até porque preclusão, meus amigos, preclusão também é situação jurídica consolidada. Aliás, falando em preclusão, mais uma pergunta. O que acontece no processo? A gente já falou daquelas situações de agravo, que no novo CPC nem toda situação enseja agravo de instrumento. Algumas delas, quando não houver agravo, elas não precluem de imediato e você aguarda para apelação para interpor. A minha pergunta é, se tivermos um processo que foi atingido pelo CPC no meio, no novo CPC no meio, algumas decisões interlocutórias, sob a vigência do CPC de 73, houve, por exemplo, algumas delas houve a interposição de agravo retido, outras não houve, estão preclusas, e outras decisões já proferidas sob o novo CPC não se submetem a agravo de instrumento imediato. O que acontece na apelação? Nesta situação é muito simples. Hipóteses em que você interpôs agravo retido lá atrás, você vai ter que aplicar a lei velha, ou seja, vai ter que reiterar esse agravo retido, mesmo sob a vigência do novo CPC. Por quê? Porque, na verdade, é uma segunda etapa para a admissibilidade de um recurso que já tinha sido interposto lá atrás. Ou seja, você vai ter que respeitar aquele recurso que foi interposto lá atrás, só que ele tem um requisito extra de admissibilidade, que é ser reiterado na apelação ou nas contrarrazões.
Em relação às decisões já preclusas, mesmo que o novo CPC diga que aquelas decisões não precluem, não interessa, está precluso, porque precluíram ao tempo do CPC de 73. É uma situação jurídica consolidada. O novo CPC não vai desfazer preclusão. Em relação às decisões que já foram proferidas já sob a vigência do novo CPC, aí se aplica a lei nova, ou seja, não são suscetíveis de preclusão e você, na apelação, se quiser, lógico, você apresenta a sua insurgência contra aquele provimento jurisdicional. Já estou acabando, enfim, como vocês veem, são muitas hipóteses e a gente não está nem perto de esgotar, mas 3 perguntas para a gente encerrar. Estabilização da tutela antecipada. No novo CPC, a gente tem a possibilidade de estabilização da tutela antecipada. O que é estabilização da tutela antecipada? É o seguinte, foi dada a tutela antecipada. O réu não interpôs recurso e o autor também não manifestou interesse em aditar a petição inicial para ter uma cognição exauriente, um juízo definitivo sobre aquela controvérsia. O novo CPC vai dizer o seguinte, bom, se o réu não aguentou essa tutela antecipada e o autor não está fazendo questão de brigar num juízo conclusivo, definitivo sobre aquela questão, vai ficar por isso mesmo, ou seja, estabiliza-se a tutela antecipada, ela vai continuar vigorando e as partes, eventualmente, no prazo de 2 anos, se elas quiserem voltar ao judiciário para rediscutir essa questão, elas podem voltar e aí a gente faz um exame definitivo. Mas se não quiserem brigar, não tem por que a gente prosseguir com esse processo, tá resolvido. Essa é a questão. Pergunta. Desde quando eu aplico estabilização da tutela antecipada para os processos pendentes? Logicamente que, se houve a citação, houve a intimação sobre aquela tutela antecipada na vigência do CPC de 73, não pode haver estabilização da tutela antecipada, porque você está surpreendendo a parte. A parte pode não ter querido interpor o recurso no CPC de 73, entendendo que a questão não era urgente, mas acreditando que a questão teria uma reapreciação na sentença final, na sentença de mérito. Você não pode depois dizer, lá atrás você não interpôs recurso, vai ficar estabilizado, vai ficar assim mesmo. Não. Na nova lei, ela sabe que se ela quiser rediscutir isso, ela tem que interpor recurso. Mas, na lei antiga, não havia disposição nesse sentido. Portanto, você não pode estabelecer uma surpresa para a parte. É uma vedação a uma decisão surpresa para o réu nessa situação de tutela antecipada. Penúltima pergunta. Tutela cautelar concedida em caráter antecedente. O que ocorre quando entra em vigor o novo CPC? Qual é a diferença? Hoje, nós temos a possibilidade de um processo cautelar preparatório e, concedida a cautelar, a parte tem 30 dias para ajuizar o processo principal, sob pena de cessar a eficácia da cautelar e, até de acordo com a STJ, a extinção da cautelar sem resolução de mérito. No novo CPC, isso muda. Não muda tanto, mas muda. Ou seja, você não precisa ajuizar um processo principal. Você pede a tutela cautelar em caráter antecedente e, no prazo de 30 dias da sua concessão, se assim você desejar, você deverá aditar o pedido, aditar a petição inicial nos mesmos autos para que a cautelar não perca sua eficácia. O que ocorre em relação aos processos em curso com esse novo regime jurídico? Podem ter aí 3 situações. Lógico, se for uma cautelar incidental no curso do processo, nada muda, é igual. Mas numa cautelar antecedente, preparatória, podem ocorrer 3 situações. Uma, o novo CPC, quando entrou em vigor, a parte já tinha proposto o processo principal. Nesta situação, preserva-se aquela demanda que foi proposta pela parte, é uma situação jurídica consolidada, o processo vai prosseguir. Processo cautelar, processo principal. Segunda hipótese, a parte não propôs o processo principal, mas já havia se esgotado o prazo de 30 dias. O que ocorre? Nesta situação, o CPC não vai desfazer o encerramento desse prazo. Ou seja,
aplica-se a regra do CPC antigo. Essa cautelar cessará sua eficácia, porque não foi observado o prazo de 30 dias, e, eventualmente, será extinta sem resolução de mérito. Terceira hipótese. Quando entrou em vigor o novo CPC, ainda estava em curso o prazo de 30 dias. Nessa situação, a aplicabilidade imediata da lei nova. A parte terá que observar o prazo de 30 dias, porque está no novo CPC também, mas não precisará ajuizar um processo principal, poderá aditar o pedido nos autos da próprio processo cautelar, que passará a tramitar como um único processo principal. Última pergunta, já encerrando essa longa exposição que até, enfim, busquei de alguma forma também usar a palestra de direito intertemporal para falar um pouco das inovações que tem no novo CPC. Não sei se perceberam isso, a gente vai dando um voo de pássaro sobre o código. Última hipótese. No novo CPC, nós temos a previsão de formação de coisa julgada sobre questões prejudiciais. No CPC atual, só se forma coisa julgada sobre o dispositivo. Não se forma coisa julgada sobre fundamentação, não se forma coisa julgada sobre questão prejudicial, a não ser que tenha sido apresentada ação declaratória incidental. No novo CPC, não. No novo CPC, se tiver havido contraditório prévio e efetivo sobre a questão prejudicial, mesmo que não haja ação declaratória incidental, forma-se a coisa julgada, impede-se a rediscussão da matéria para processos futuros. Com que objetivo? Com o objetivo de maximizar, de incrementar a utilidade do processo, de ampliar o número de discussões que vão ser definitivamente discutidas. Há uma discussão se isso gera insegurança jurídica. Eu, particularmente, não vejo com bons olhos esse dispositivo, mas não é essa a questão. A questão é saber, em relação aos processos pendentes, desde quando eu aplico esse regime jurídico da coisa julgada? E aqui há uma outra regra especial, que é o artigo 1054. Ele diz que o disposto no artigo 503, parágrafo 1º, que é o que fala da coisa julgada sobre questões prejudiciais, somente se aplica aos processos iniciados após a vigência deste Código, aplicando-se aos anteriores o disposto nos artigos 5º, 325 e 470 do CPC de 73. Esses artigos do CPC de 73 são os que se referem à ação declaratória incidental. Ou seja, aqui há uma regra específica que afasta a aplicabilidade imediata da norma processual nova. Ou seja, esta regra do 503, parágrafo 1º, ela somente irá se aplicar aos processos ajuizados sob a vigência do CPC, do novo CPC. Não vai atingir os processos pendentes, ou seja, aqui afastou-se aquela premissa de que há aplicabilidade imediata da norma processual, que, como a gente já disse, é uma premissa geral, mas não é uma regra absoluta. E por que se afastou esta premissa? Afastou-se essa premissa porque um dos requisitos para a formação da coisa julgada sobre questões prejudiciais é o contraditório prévio e efetivo. Porque as partes podem, muitas vezes, elas não discutem exaustivamente sobre a questão prejudicial, porque podem entender que aquela questão prejudicial não tem maior repercussão sobre o mérito, que é efetivamente sobre o que elas estão brigando. Então, elas não podem depois ser surpreendidas pela lei nova, e a lei nova dizer, aquela questão prejudicial lá atrás que você não brigou, agora veio uma lei nova, formou coisa julgada. Mas, peraí, se eu soubesse que ia formar coisa julgada, eu teria brigado sobre isso. Eu só não briguei porque eu achei que eu poderia rediscutir isso num outro processo. E é justamente para evitar essa surpresa, para preservar essa situação jurídica, que se afastou a regra geral da aplicabilidade da norma processual. Meus amigos, são muitos e muitos exemplos que eu poderia dar aqui, eu poderia dar outros mais. Inclusive, a gente tem realizado a cada 6 meses, os professores de processo civil, têm realizado a cada 6 meses um evento chamado Fórum Permanente de Processualistas Civis. Inclusive, vai ter um nesse fim de semana, em Vitória. Já é o 5º.
em que a gente discute enunciados interpretativos sobre o novo CPC. E alguns deles falam sobre direito intertemporal. Até esses enunciados estão publicamente disponíveis, quem tiver interesse. Muito do que eu falei aqui está desses enunciados, outras hipóteses não estão, logicamente, mas são discussões que estão em curso. Isso mostra da dificuldade, da complexidade que o direito intertemporal no processo civil pode nos trazer. E uma